Olá, vocês acabaram de ouvir que eu sou jornalista esportivo, maratonista, e é verdade, eu me especializei nisso, já tenho 13 maratonas nas costas, umas 40 meias maratonas, dezenas de corridas de 10 quilômetros, virei um ativista da corrida, todo mundo que eu encontro, escrevi livros sobre corrida, vamos correr, beleza. Então o que eu vou dizer agora, talvez eu nem devesse dizer, mas pela honestidade, nesse mundo das fake news, eu vou ter que dizer a verdade. Correr é um saco. É um inferno. Chato demais. Não tem nenhuma boa razão, quando a gente começa a pensar em começar a correr. O nosso cérebro, né, ele foi construído lá atrás, né, milhões de anos atrás. Hoje a gente não precisa correr. Antigamente a gente precisava correr, a gente precisava fugir dos predadores, a gente precisava correr atrás da presa para matar e comer, e agora a gente pode ir caminhando no supermercado e já está a presa embalada, né? Às vezes até cozida, assada. Então a gente não precisa mais correr, mas a gente corre. E aí, né, nesse mundo jornalístico de perguntas, eu comecei a tentar buscar a razão para correr. E aí eu cheguei a 3 causas, né? 3 grandes motivos. O perder peso, ganhar amigos e desafiar a morte. Então a gente vai começar pelo grande motivo, aquele que impulsiona mais gente. Perder peso, meu caso. Eu tinha nessa foto aí 13 quilos a mais. Sabia que tinha que perder, sabia que tinha que ter um pouco mais de saúde, fora a questão da vaidade, né? da gente querer se sentir melhor. Então, você bota um tênis na mochila, viaja, você não precisa combinar com um time, você não precisa estar preocupado se está chovendo ou não está chovendo, porque dá para correr na esteira ou dá para correr na chuva também. Correr é muito simples. E você pode correr, de fato, em qualquer contexto. Você pode correr treinando, você pode correr conversando com gente, você pode se inscrever em provas. Enfim, são muitas as formas de entrar nesse mundo da corrida para perder peso, e funciona. É a melhor relação esforço-caloria. Se você nada, você tem que nadar quilômetros para você perder conseguir perder as calorias, né, adquiridas antes. Se você vai caminhar, você tem que caminhar mais quilômetros ainda. Correr é uma perda muito rápida de caloria, compensa. Bom, e aí eu perdi os meus 13 quilos, e aí passou o tempo, eu fui trabalhar na maior revista de corridas do mundo, né? Que queria fazer uma edição no Brasil. Era uma revista mensal e tinha as capas e tinha sugestões de capas que os americanos davam para a gente. E eu comecei a perceber que era mais ou menos repetitivas as capas, né? Você tinha perda de peso, perca 5 quilos, né? E aí eu fiquei, mas isso é chato demais, isso não funciona. Aí eu comecei a ver nas vendas de revista, as revistas que mais vendiam aquelas que falavam de perda de peso. Por quê? Porque a gente vive uma epidemia de obesidade, né? A gente até faz exercício na escola, quando vai começar a estudar, estágio, o tempo fica menor e a gente não tem mais tempo a primeira coisa que a gente corta é o exercício. Aí a gente engorda, e aí quando a gente está um pouco mais estabelecido, casado, filhos, se olha no espelho como aconteceu comigo. Eu estou gordo demais, né? Então eu preciso perder esses pesos, e aí muita gente começa a perder mais tarde, né, esse peso. A segunda grande razão é para ganhar amigos. A gente vai perdendo peso, vai ficando mais bonitinho, né? Encontra namorados, namoradas, funciona, né? Essa é a segunda razão. Mas a terceira razão é a razão que me encantou, né? E aí a gente pode dividir em 2, né, esse item, né? O desafio pelo desafio, né, e você desafiar o próprio tempo, né? Desafiar o próprio tempo é algo um pouquinho mais complexo, né? Quando a gente está aos 40, as células estão mais envelhecidas. Então, é natural que o nosso desempenho seja pior quando a gente fica mais velho. Mas como a gente está começando a aperfeiçoar o treinamento, a gente
fica mais rápido, mais velho. Então, é um contrassenso, né? A gente está desafiando o nosso próprio envelhecimento. E o que é desafiar o envelhecimento, se não desafiar a morte, desafiar o inexorável, né? Isso que vai nos pegar em algum momento. Eu comecei a levar muito a sério esse negócio de melhorar tempos. E aí, corre para cá, corre para lá. Aí vieram as maratonas. A maratona é um desafio supremo, né? Porque o corpo humano, tem 1000 estudos, né? Ele foi mais ou menos projetado, por assim dizer, para correr uns 30 quilômetros. Então, até 30 quilômetros, qualquer um, facilmente, treinando, né, paulatinamente, consegue correr os tais 30 quilômetros. Depois, não. Depois, você vai ter que desenvolver uma outra capacidade, que é o drible no cérebro, né? É o cérebro dizendo, meu amigo, pare. Né? Não faz mais sentido você correr a partir do quilômetro 31 de uma maratona, né? E o cérebro, né, é firme lá. Então, você tem que educar o cérebro para conseguir chegar aos 42 quilômetros. E quando você cruza a linha de chegada de uma maratona, é maravilhoso. Né? Para treinar também, né, os treinos aumentam. E quando você começa a treinar para valer, de verdade, você começa a perceber o quanto você está melhorando como ser humano. Né? Eu que sempre fui uma pessoa desorganizada, as maratonas me ensinaram a ser mais organizado, porque senão não dá certo. Se eu não tiver aquele treino sistemático, se eu não organizar o meu calendário, a minha agenda do dia para guardar os 3 treinos semanais, os 4 treinos semanais, ou 5, que seja, não vai dar certo. Então, eu fiquei mais focado, eu senti que eu fiquei uma pessoa melhor quando eu comecei, não a correr maratona, mas quando eu comecei a treinar para correr para as maratonas. Então, o negócio foi funcionando. Até que, um belo dia, eu estava nos Estados Unidos, trabalhando pela revista, eu fui parar numa palestra de uma mulher que eu não conhecia até então, né? Devido à minha suprema ignorância. Né? Essa mulher se chama Catherine Switzer. Ela é a primeira mulher a correr a maratona de Boston. Mais do que isso, ela é a primeira mulher a correr uma maratona. Né? Até 1967, mulheres não corriam maratonas. Não tinha nada nos regulamentos das provas que dissesse você não pode correr uma maratona. Mas tinha um consenso que mulheres não suportavam os 42 quilômetros. Ela, né, universitária, tinha 18 anos na época, Syracuse era a universidade dela, ela percebeu que a maratona de Boston, que é a maratona mais antiga do mundo, está aí com mais de 120 anos, chegou no dia, o dia muito frio, botou o moletom, né, e saiu correndo. Ela era a única mulher dentre os milhares de corredores da maratona de Boston de 67. Aí o que aconteceu? A organização da prova botava jornalistas em cima de um ônibus, um caminhão atrás, fotógrafos, né, e eles estavam indo já para a linha de chegada, né, depois da largada. Quando passaram pelo quilômetro 3, onde estava a Catherine correndo, um jornalista que conhecia o organizador da prova, Jock Sampler, o nome dele, era um irlandês, machão, etc. Né, o jornalista provocou o cara, disse, olha, tem uma mulher correndo a tua prova, você vai deixar? Né? O cara desceu do ônibus, correndo, e foi tirar a Catherine da prova. Né? Então, para o azar do organizador, né, ele não se deu conta, né, tinha um monte de fotógrafos fazendo essa sequência de fotos. Essas fotos, a foto do meio já foi eleita uma das 100 fotos que mudaram a história do mundo. Né? E eu vou explicar por quê. A partir desse momento, o organizador tentou empurrar e arrancar esse número dela, o número 261, não conseguiu, porque o namorado, né, jogador de futebol americano, foi lá e deu um empurrão no cara, e ele seguiu escoltando a Catherine até a chegada. Ela acabou em 4 horas e 20 e poucos minutos, que é um tempo razoável para a maratona, ainda mais para a primeira maratona, tudo certo. No dia seguinte, ela chega num café, vai olhar os jornais do dia, e ela está na capa, né, de praticamente todos os jornais americanos. Né? Nunca uma mulher tinha corrido uma maratona, muito menos a maratona de Boston. Né? E começou uma discussão. Espera um pouquinho.
né? A gente está falando do final dos anos 60, direitos civis. Por que ela não pode correr? Né? Por que uma mulher não pode correr uma maratona? Né? E começou a discussão e ela ia se formar em jornalismo, passou a ser atleta, né? E pegou isso como uma bandeira, uma missão, e resolveu usar isso como um ideal de vida, né? O empoderamento das mulheres através da corrida de rua, especialmente da maratona. Ela tanto briga que 5 anos depois a organização de Boston passa a permitir mulheres correndo a maratona, e hoje a gente já tem meio a meio praticamente, e o Comitê Olímpico Internacional permitiu pela primeira vez, em 1976, que mulheres pudessem disputar a maratona. Isso parece meio banal, parece idiota, mas na época mulheres não corriam maratonas. Ela criou uma ONG e começou a organizar provas femininas pelo mundo e, né, começou a se dedicar. Quando eu descobri essa história, eu fiquei louco. Eu também quero, né? Eu quero correr a maratona de Boston. E aí eu parti para uma busca para tentar correr essa maratona. Descobri que não era bem assim, não era só tentar correr. A gente precisava de um índice de qualificação, né? No meu caso, eu tinha que fazer uma maratona abaixo de 3 horas e meia, e virou uma obsessão. Eu passei 8 anos correndo maratona de Berlim, Nova York, Buenos Aires, sempre tentando conseguir o índice, sempre chegando perto. Até que, né, um dia, na capital do estado de Nova York, Albany, eu fui e consegui correr uma maratona em 3 horas e 26, né, que para mim é muito rápido. No meu caso, né, eu não fui preparado para isso. E aí tem 2 fotos, né? Uma foto, a primeira foto com a linha de chegada seria a foto dos jornais, se eu fosse um atleta famoso, né? A segunda foto é a foto reveladora da alma, que a minha mulher tirou. Não é felicidade, é alívio. Eu tinha conseguido, né? Aí eu fui no ano seguinte para correr a maratona e descobri, né? Tem um senso de pertencimento nesse grande ambiente. E aí eu descobri quem estava na mesma maratona de 2017 que eu. Ela, né? A Catherine, estava comemorando os 50 anos de corrida na mesma Boston, né? Ela aí, não parece, está com 70 anos, correu nas mesmas 4 horas e 20 da primeira corrida, levou 50 mulheres com ela correndo, que pagaram $5.000 para correr com ela, né? E esse dinheiro foi todo revertido para a ONG, para botar outras mulheres correndo. E em todas as cenas que eu via, era um sorriso imenso. Ela estava feliz da vida. A partir desse momento, eu comecei a pensar, eu comecei a correr para perder peso, eu comecei a correr, depois eu parti para o desafio. Quem sabe eu não vou para aquele segundo objetivo, que correr com os amigos, né? Correr com mais gente, né? Eu ainda não tenho muito bem a resposta da razão que eu quero correr hoje, mas eu acho que eu posso deixar a pergunta para vocês. Vocês têm alguma razão para correr? A única coisa que eu posso garantir é que vale a pena. Obrigado.